Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender a criar a máquina virtual com a nossa ISO do Ubuntu, tá? Então nós vamos aí em New, clicar em New, definir o nome para a nossa máquina virtual, qual é o tipo da nossa máquina, no caso ela vai ser uma Linux mesmo, vai definir qual é o sistema operacional, se é Ubuntu, se é Red Hat, etc. Eu vou escolher aqui o Ubuntu 64, até porque a minha ISO, a ISO que eu fiz o download dela, ela é do Ubuntu 64 bits. Se eu tivesse definido o Ubuntu de 32 bits, eu definiria aqui o Ubuntu 32. Mas no meu caso eu vou definir a de 64, que foi a que eu escolhi. Então vamos aqui em Next. Ele vai pedir para eu definir a quantidade de memória RAM que a minha máquina virtual pode utilizar. Eu vou colocar aqui 512, que para mim é o suficiente. Ele vai perguntar também aí sobre o disco. Vou deixar padrão, vou só avançar. O tipo de disco também vai ser padrão, vou só avançar. E aqui ele define o storage e o physical hard disk, que basicamente se o disco vai ou não vai alocar mais espaço se ele precisar. Então no caso aqui eu vou deixar também padrão, vou avançar. Aqui ele me define aqui 8 GB de disco, que é o que ele vai definir para minha máquina virtual. Se eu precisar de mais, eu adiciono mais. Por hora eu vou deixar 8 GB, que é o suficiente para mim. E aqui é o nome do meu file location, eu vou deixar o Ubuntu mesmo, que não tem diferença nenhuma. Para o nosso teste aqui não precisa mudar nada disso. Então feito isso eu dou Create, e ele vai ter criado a minha máquina virtual. Porém, a minha máquina virtual ela foi criada, mas ela ainda não tem sistema operacional instalado. Então, quando eu inicializá-la a primeira vez, ele vai solicitar para mim a instalação de um sistema operacional. Então, eu tenho aí essa janela. Com essa janela, eu vou definir aí a ISO que eu quero utilizar. Então, eu vou selecionar aqui do lado e vou escolher a ISO do Ubuntu, que é a ISO que eu pretendo instalar agora. Então, dou OK aqui. E quando eu der Start, ele vai começar a fazer a instalação do meu Ubuntu. Vamos agora, então, fazer a instalação do nosso Ubuntu. Então, a gente vai dar Start aqui e ele vai continuar o processo de instalação do nosso sistema operacional Ubuntu. Aqui eu escolho a linguagem que eu quero. Posso escolher brasileiro, português, tanto faz. Vamos colocar aqui português do Brasil. Dou Enter. Vai aparecer várias opções aqui. No caso, vou na primeira, né? Instalar o Ubuntu Server. Vou instalar o Ubuntu Server. Ele vai fazer aí a instalação do Ubuntu. Isso pode demorar alguns minutos, né? Ele pode aí demorar alguns minutos para iniciar. Depois disso, ele vai perguntar aí qual language. No caso aqui, o language, vocês podem escolher aí Brasil. Deixa eu ver se a gente acha aqui Brasil, português Brasil. Ele vai falar que a instalação não está toda completa, se eu desejo configurar a instalação do idioma selecionado. No caso aqui, a gente pode colocar sim, tá? Seleciona aí Brasil. Ele vai definir aí o tipo. Eu quero detectar o tipo de teclado? Quero, sim. Então aqui eu vou apertar as teclas que estão aparecendo lá. R, perguntar se eu tenho esse S aí, eu não tenho esse S. Não. Eu tenho que definir um acento no E? Tenho. Então ele vai falar que parece ser um SA. Não, não é o meu teclado. Volto. Definir, quero detectar o teclado? Quero. Então vem aqui. Não, não tenho. Não, não tenho. Tenho. Tenho C cedilha. Detectado parece ser um BR. Beleza. Português Brasil, ok. E agora ele vai fazer a detecção do hardware e isso pode demorar aí alguns minutos. Não, até que foi rápido, fez a instalação bem rápida, está fazendo a leitura do CD, fazendo alguns outros pontos. Isso aí pode demorar alguns segundos. Então a gente vai aguardar aí mais um tempinho, ele fazer a instalação dos componentes adicionais. Está carregando aí agora outros componentes. Agora ele está detectando hardware de rede, etc. Isso também pode demorar alguns minutos, né? É normal. A instalação do sistema operacional é um pouco longa a primeira vez, mas até então tudo tranquilo. Agora ele está perguntando o nome da máquina. No caso aí a gente pode definir o nome da máquina, a gente pode definir o Ubuntu mesmo. No caso aí eu vou deixar o nome da máquina Ubuntu mesmo, tá? Não tem por que mudar. Vou continuar, dou Enter aí. Agora ele pergunta o nome completo para o usuário. Bom, vocês podem colocar o nome completo do usuário aí. Eu vou colocar só Ubuntu.
Nome do usuário para a conta, vou deixar o Ubuntu mesmo. Agora ele escolhe uma senha. No caso aqui a gente pode definir uma senha bem simples, tá? Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e pede para eu readicionar a senha. Coloco novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai falar que a senha é fraca, mas eu quero usar assim mesmo. Se eu quero criptografar minha pasta pessoal. Não quero, tá? Nesse caso aqui para mim não é interessante, não faço questão. Então a gente vai deixar ele sem estar criptografado, tá? Feito isso, ele vai fazer a configuração do time zone. No caso, ele identificou aqui a América São Paulo e eu confirmo, é isso mesmo. E ele vai continuar fazendo a instalação das outras etapas do Ubuntu. Aqui ele pede para configurar um disco inteiro ou um disco com LVM. No caso aqui eu vou configurar com LVM mesmo. Vou definir esse aqui mesmo. Gravo as mudanças. Defino 8 GB mesmo, não faço questão de mudar nada. Pergunta se eu quero escrever as mudanças em disco, eu coloco sim. Feito isso, ele vai fazer a instalação da parte dos discos, preparando lá o disco de swap, o disco do raiz, o disco de boot, etc. Vai fazer tudo isso. Isso também é um processozinho que pode demorar aí alguns minutos, tá? Mas até então é um processo bem simples, né? Vamos aguardar que ele finalize. Bom, então está no final da instalação do sistema. Ele está acabando de fazer as últimas instalações, está configurando aí o apt, ele vai me perguntar sobre proxy. No caso aqui eu não tenho proxy na minha máquina, então simplesmente eu dou OK. Com isso aí ele vai fazer as últimas instalações aí, configurando aí do apt. Isso pode demorar também alguns minutinhos, dependendo da máquina que vocês tiverem configurado, dependendo da rede, etc. Isso pode demorar um pouquinho. Então a gente vai aguardar aí mais uns minutinhos. Terminando aí, agora ele passou para instalação do software, está fazendo a instalação dos softwares depois que ele abaixou. Isso aí é um outro processo que também pode demorar aí mais alguns minutinhos. Aí ele me pergunta para fazer as atualizações, se eu desejo fazer as atualizações. No meu caso aqui eu deixo sem atualizações automáticas, para mim por agora não é interessante. Aí ele vai perguntar se eu desejo já instalar algum software. No caso aqui, o único software que me interessa instalar no momento é o OpenSSH, tá? O OpenSSH é o último que a gente vai instalar, é o único que a gente vai instalar, porque a gente vai precisar do OpenSSH para a gente poder fazer conexão remota, acesso remoto no nosso ambiente, tá? Os outros eu posso deixar todos eles desinstalados, não preciso instalar, tá? Basta usar o espaço aí, ó, barra de espaço para poder adicionar ou não. Feito isso, dou Enter. Ele vai continuar de fazer as outras instalações do ambiente. Isso aí também pode demorar alguns minutos, dependendo da capacidade da máquina virtual, tá? Mas até então é um processo bem tranquilo, tá? Deixa eu executando aí. Ele vai fazer a instalação do que tem que ser feito. O sistema está fazendo aí a instalação dos últimos pacotes, né? E a gente vai aguardar mais um pouquinho, que ele já deve estar finalizando. A instalação aqui no meu computador está bem rápida, né? Até porque ele está fazendo a instalação no meu disco SSD. Então está sendo uma instalação até mais rápida do que o normal, tá? A de vocês aí pode ser que demore mesmo, é normal. Você consegue saber se está tudo certo, porque a barra de progresso vai mostrando e tudo mais. Mas basicamente, dificilmente vocês vão ter qualquer tipo de problema aí na instalação do Ubuntu Server, tá? O procedimento é bem tranquilo. Então a gente aí vai aguardar mais uns minutinhos para ele acabar de mostrar a instalação. No caso agora ele está preparando aí o Grub, perguntando se eu desejo gravar o disco no registro de inicialização. Ok, para mim sim, ele vai fazer a instalação. Está configurando agora algumas últimas ações. Deixa eu ver, a instalação está completa. Beleza, a instalação nossa está completa. Dou OK aqui, ele finaliza os nossos pacotes, né? Acaba de fazer toda a instalação e vai dar um reboot no sistema para que ele já inicialize aí para nós, para que a gente possa utilizá-lo, tá? Então ele está fazendo aí agora a inicialização do sistema, já configurou o Grub, já configurou os discos. Pronto, apareceu o login. O nosso login, como a gente havia cadastrado, é o Ubuntu. E a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito isso, eu estou logado no meu ambiente. Tudo bem? Então esse aí é a nossa máquina
virtual instalada com Ubuntu. Se eu quiser fechar a máquina virtual, eu posso simplesmente clicar aqui em fechar e dar um Send Shutdown Signal, ou então Save Machine State. No caso aqui eu vou dar um Save Machine State para que ele volte no estado que eu deixei. Beleza? Então essa aí é a nossa máquina virtual.